Hello, hello, good morning. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos lá? English class. Vamos lá, pessoal. Nossa aula de inglês. Sejam todos bem-vindos, né, para nossa aula. A gente vai começar hoje falando, né, de past continuous. Aí nós temos aqui, when Kara arrived, we were having a dinner. Então, agora a gente vai chegar aí nesses exemplos. Vamos lá. Past continuous, ou passado contínuo. É um tempo verbal utilizado para indicar ações contínuas que ocorreram lá no passado. Aí tem aqui, ó, para expressar duas ou mais ações que acontecem ao mesmo tempo no passado, a gente usa dessa forma aqui, ó. While the girls were playing basketball, the boys were playing volleyball. Então, aqui a gente está, né, expressando duas ou mais ações que aconteceram. A primeira foi o seguinte: while the girls were playing basketball, enquanto as meninas estavam jogando basquetebol, os meninos, the boys, were playing volleyball. Os meninos estavam jogando, né, o voleibol. Lembrando que isso aqui não é o where, tá, meus amores? O where é lugar. Isso aqui é o were, tá bom? A pronúncia é were. Então, o past continuo, ele é usado nesse momento aqui, tá? Para expressar duas ou mais ações que acontecem ao mesmo tempo lá no passado. Então, deu o primeiro exemplo aqui para vocês. Próximo exemplo é o seguinte: para expressar uma ação contínua, habitual, que ocorria, né, no passado. Aí nós temos aqui, ó, nesse caso, geralmente são empregados advérbios de frequência. Quais são eles? Aí nós temos o never, nós temos o seldom, nós temos o always, nós temos o normally, nós temos o sometimes, né? Temos vários advérbios de frequência. Aí eu coloquei dois exemplos aqui, ó. She was often asking for help. Ela estava sempre pedindo ajuda. Então, qual foi o advérbio de frequência que nós usamos aqui? O often, tá? Quer dizer, aqui, ó, she was often asking for help, tá bom? Então, ela sempre estava pedindo ajuda. Outro advérbio de frequência que nós usamos aqui, ó. Esse often, ele pode ser usado como sempre, depende do contexto, ou como geralmente, tá bom? Mas ele, nos nativos, usam mais ele como geralmente. They were always making the same mistakes. Eles estavam sempre cometendo os mesmos erros. Olha aqui, o advérbio de frequência aqui foi o always, quer dizer sempre, tá? Então, nós, no past continuous, nós podemos, né, expressar uma ação contínua habitual que ocorria lá no passado, tá? E geralmente elas são empregadas com os advérbios de frequência, ok? Outro exemplo, né, em que momento a gente pode usar também o past continuous, que é para estabelecer uma relação temporal entre uma ação contínua que ocorreu no passado e o momento presente. Então, nós vamos lá. She is wearing a skirt today, but she was wearing a dress yesterday. Ela está usando uma saia hoje, mas ontem ela estava usando um vestido, tá vendo? Uma relação temporal entre uma ação contínua que ocorreu lá no passado, né? E uma ação que está ocorrendo agora. Então, o que ocorreu no passado? Ela estava, né, usando um vestido ontem, mas hoje ela está usando uma saia, tá? Então, são dois momentos aqui que ocorreram essas ações. Outro momento. We were living in Miami last year. Então, nós estávamos morando em Miami o ano passado. Quer dizer que, se nós estávamos morando em Miami o ano passado, quer dizer que hoje nós não estamos mais, né, morando em Miami. Nós estávamos. Então, we were living in Miami last year, tá? Então, é outra relação atemporal entre uma ação contínua que já passou, né, e outra que está no momento. Outro momento, outra coisa que é muito importante a gente prestar atenção é justamente as regras, né, de formação do past continuous. O past continuous é formado pela união do verbo, né, do verbo auxiliar, to be conjugado com o simple past, né, lá no passado simples. Aí a gente vai acrescentar o quê? ing, que é o ing, que é o verbo principal. Perceba aqui, ó, que a gente acrescentou, ó, asking, making,
Aqui, ó. Outro momento, o wearing, living, tá vendo? Todos foram acrescentados ing. Então, vamos aqui, ó. As flexões do verbo to be no simple past são was e were, tá? Lembrando que o simple past, ele tá, né, diretamente ligado com o past continuous, por isso que eu coloquei esse exemplo aqui. Vamos lá. O was, em que momento que a gente vai usar ele? Ele é usado, né, com a terceira pessoa do singular. Quem são eles? He, she and it, tá? E o were é usado com as demais pessoas verbais, que é o I, you, we e o they, tá bom? Então, não esqueçam de olhar aqui a formação, né, as regras de formação do past continuous, ok? Vamos lá. A forma afirmativa. Como que a gente usa a forma afirmativa no past continuous? Então, nas frases afirmativas no past continuous, a forma correta de construção frasal é o sujeito, aqui, mais o verbo, né? Mais o verbo to be no simple past, mais o verbo principal com ing e mais o complemento, tá? Então, vamos lá. She was. Observam aqui, ó, que o was está sendo usado, né? Por quê? Porque o was, vou botar aqui, ó, was, ele é usado na terceira pessoa do singular. Quem? He, she and it. Por isso que a gente está usando o was aqui, ó. She was going to my house. Ela estava indo para a minha casa. Observem que aqui está toda a estrutura, né? Está falando aqui, ó. Que é sujeito, o verbo to be no simple past, aqui, ó. Tá vendo? O verbo principal, mais o ing, que é o, né, o complemento, ok? Então, ela estava indo para a minha casa. Aí nós temos outro exemplo aqui. Agora a gente vai falar da forma negativa. Como que vai ficar a forma negativa, né, do past continuous? Nas frases negativas, utiliza-se o not após o verbo to be. Observe a formação correta. Sujeito, mais o verbo to be, no simple past, mais o not, mais o verbo principal com ing e o complemento. She was not going to my house. Observem que o not, ele vem depois do quê? Do verbo to be no simple past. Quem que é o verbo to be no simple past? Was. She was not going to my house. Ela não estava indo para a minha casa, tá? Observação, por isso que eu coloquei em vermelho aqui. Na forma negativa, o verbo to be pode ser usado na contracted form, ou seja, na forma contraída. Ao invés da gente usar aqui, né, o verbo was not, a gente pode usar wasn't, tá bom? Wasn't. A gente vai ver isso mais lá na frente. E outro exemplo aqui é a forma interrogativa. Como que é a forma interrogativa no past continuous? Então, na formação das frases interrogativas, a seguinte construção frasal é: a gente vai utilizar o verbo to be no simple past, mas o sujeito plus verbo principal com ing plus complemento. Plus que eu falo é mas, tá? Então, nós temos aqui, was she going to my house? Was she going to my house? Ela estava indo para a minha casa? Então, nós temos aqui o verbo to be, was she going to my house. Tá vendo? Então, essa é a estrutura, né, para usar a forma interrogativa no past continuous. Vamos lá. Exemplo de conjugação no past continuous. Vamos ver o verbo to go, verbo ir. Então, observem aqui, ó, afirmativa, I was going, tá? Então, quando a gente for usar na afirmativa é I was going, né? Negativa, I was not going, or, tá vendo que aqui ele pode ser usado contraído, igual falou lá anteriormente? I wasn't going. E na forma interrogativa, was I going? A gente já inverteu aqui, ó. Quando passa para a interrogativa, a gente não vai mais começar com o sujeito, a gente vai começar aqui, ó. A gente vai inverter aqui, ó. I vai vir aqui e o was vai vir primeiro, tá? Para fazer pergunta, né? Vai ser assim. Was I going? Where are you going? Was he going? Tá? Was she going? Was it going? Ok? E aqui também, né?
a forma negativa e a forma afirmativa. Não vou ler todos, né? Vocês podem printar, mas aqui eu trouxe mesmo só para a gente, né, esclarecer que nesses casos aqui, nós temos aqui affirmative, negative and interrogative form, ok? Então, só lembrando aqui para vocês o seguinte, was é usado na terceira pessoa do singular e were é usado nas demais pessoas verbais. Então, observem o seguinte, nós temos aqui, ó, was, na verdade, teria que ser were, tá? O was, ele vai ser usado somente nessas três pessoas. Eu não sei se vocês observaram isso, tá? Mas coloquei isso aqui de propósito para vocês identificarem. Quando tiver o I, o we, you e o they, a gente vai usar o was, tá? Ok? Então, tranquilo até aí, né, meus amores? Isso aqui no past continuous, tá? Agora a gente vai aqui, ó. Simple past. O simple past expressa ações ou fatos pontuais que começaram, né, e terminaram no passado, que já aconteceram. Outra situação que requer o uso do simple past é a existência de um tempo no passado específico na frase, como por exemplo, yesterday, né, algo que aconteceu ontem, last week, semana passada, last month, mês passado, last year, ano passado, tá? Então tá aqui, ó. Did you write this? No, I didn't, but I saw the email this morning. Então, ele né, perguntou se ele já tinha feito, já tinha escrevido, já tinha feito ali. Aí ele falou que não, mas que ele ia enviar, né, para o e-mail, né, nessa manhã. Ou seja, já determinou o tempo, né, que é na manhã. Aí nós temos aqui, ó, exemplo, affirmative form. He visited his cousin last month. Ele visitou os primos mês passado, aqui, ó, já usou aqui, ó, mês passado, já utilizou o tempo, tá? Então, isso aqui é o simple past. Negative form, he did not visit his cousin last month. Ele não visitou os primos mês passado, né? Então, eles não visitou os primos mês passado. Aqui, ó, last month também. Se tivesse last year, ok. Se tivesse yesterday, também, tá? Então, o simple past, ele requer, né, a existência de um tempo no passado específico na frase, ok? Interrogative form. Did he visit his cousin last month? Ele visitou os primos mês passado? Did he visit his cousin last month? Tá? Or last year, or yesterday, or last week, ok? Então, isso é o simple past. Meus amores, por hoje é só. See you next class. Have a good day. Bye bye.